Oi pessoal, hoje eu vim falar sobre o livro Pra Onde Vai a Esquerda, do Guilherme Boulos, o atual ministro da Secretaria-Geral do governo Lula. É preciso contextualizar esse livro. Ele foi lançado no final de 2025, então quando o Boulos já fazia parte do governo Lula, já era ministro, e logo a gente pode imaginar que ele faz uma defesa do governo Lula no livro, o que é verdade. Mas ele traz uma série de análises no livro das quais eu discordo profundamente, que eu gostaria de debater um pouco esses pontos por cima aqui com vocês. Então, por exemplo, ele fala sobre como as redes sociais viram uma forma de democratização dos meios de comunicação. O que a gente sabe que não é verdade. Apesar de terem surgido novos comunicadores nas redes sociais, né, os youtubers, os influenciadores e tudo, a gente sabe que as grandes famílias, os grandes conglomerados de mídia continuam muito fortes e continuam muito hegemônicos no mundo atual. O que acaba caindo em um outro discurso muito tradicional, né? De que a direita sabe usar as redes sociais melhor do que a esquerda. Que aí é muito dito que a esquerda tem que aprender mais com a extrema direita sobre como usar as redes sociais e tudo mais. Mas eu acredito que esse discurso é uma falácia por dois motivos. Primeiro, as redes sociais, o algoritmo das redes sociais não é neutro. Ele privilegia certos tipos de conteúdo em detrimento dos outros. E a gente sabe, a gente viu nos últimos meses, nos últimos anos, principalmente depois que o segundo governo Trump começou, o tanto que os donos das redes sociais, os donos desses grandes conglomerados de tecnologia, se mostraram parciais, se mostraram com posições políticas claras e mostraram que o algoritmo das redes deles também privilegia essas posições políticas. Então o Instagram, o Facebook, o Twitter, todas as redes sociais, elas vão privilegiar conteúdos de extrema direita. Elas vão diminuir o alcance de conteúdos de esquerda. Elas vão derrubar contas de esquerda, como foi o caso, por exemplo, do Chavoso da USP, que teve a conta no Instagram derrubada quando ele alcançou 1 milhão de seguidores e sem justificativa, sem condição de apelar dessa decisão, o que mostra a grande necessidade da regulamentação das redes sociais, para que esse tipo de coisa deva ser justificado e deva ser democratizado, no sentido das pessoas poderem apelar das decisões, de mostrarem que elas não estão, de fato, descumprindo os termos de uso da plataforma, que elas podem sim dizer o que elas estão dizendo nas redes sociais. Na página 30 do livro, ele fala um pouco sobre os motivos que ele acredita que levaram à ascensão da extrema-direita, e eu queria ler esse trechinho com vocês. Então ele diz que, abre aspas, em resumo, entendemos melhor as condições que tornaram possível a ascensão da extrema-direita quando consideramos estes 5 fenômenos. 1. Fragmentação das relações de trabalho, que enfraqueceu as identidades coletivas da classe trabalhadora e fortaleceu a lógica do cada um por si. 2. Crise das democracias liberais, que acentuou a descrença na política e o questionamento do papel do Estado. 3. Popularização rápida das redes sociais, que permitiu a criação de partidos digitais e ampliou a polarização política. 4. Reação conservadora a mudanças culturais que colocaram em xeque a família tradicional e o lugar de privilégio de homens brancos. 5. Sensação permanente de insegurança, que ampliou o apoio popular da lógica linha dura contra os criminosos. Fecha aspas. Mas tem uma coisa que ele parece esquecer sobre esses 5 pontos, né? Que quando esses pontos se deram, quando aconteceu todas essas coisas. Então, principalmente os pontos 1, 2 e 5, que é a fragmentação das relações de trabalho, a crise das democracias liberais e a sensação permanente de insegurança, esses pontos, eles surgem, todos os pontos na verdade, né? Mas esses principalmente, quando a gente analisar eles principalmente, eles surgiram todos nos anos 2000, os anos 2010, período em que o governo no Brasil eram os governos do PT. Então ele fala de como as relações de trabalho foram precarizadas, de como as democracias liberais entraram em crise e tudo, mas tudo isso aconteceu sob os governos do PT. Não foi governos de extrema-direita que estavam no poder e que causaram tudo isso, como parte de uma estratégia deles. Foi acontecendo durante os governos liberais do PT. Então o que a gente vê no livro é uma defesa irrestrita dos governos Lula e Dilma. Principalmente dos governos Lula, né? Tanto os 2 primeiros quanto o atual terceiro governo. E que mostra uma total falta de autocrítica. Porque se essas relações sociais estavam sendo desgastadas, se essa crise institucional estava se impondo, onde estava o governo nisso tudo? Onde estava o Estado brasileiro comandado pelos governos petistas nisso tudo? Ele faz uma análise que eu concordo, de que a direita, a extrema-direita atualmente, ela faz uma grande disputa ideológica do longo prazo. Então ela vai entrar nas escolas, ela vai entrar nas igrejas, ela vai entrar nos conselhos tutelares, ela vai entrar em várias camadas da sociedade para disputar as pessoas ao longo de muitos anos,
para disputar as pessoas desde que elas são crianças, às vezes crianças, adolescentes, até a idade adulta, para que depois de muitos anos você tenha pessoas convertidas para o seu lado político, você tenha pessoas convertidas para suas ideias, né, de extrema direita no caso. E que ele fala que a esquerda se mostrou com muita dificuldade de fazer isso nas últimas 2 décadas. Mas, novamente, nas últimas 2 décadas, a maior parte dos governos que estavam no poder eram os governos do PT. Então, se houve uma dificuldade, se houve uma ausência de trabalhar o longo prazo da discussão política, isso foi feito pelo PT, porque ele estava no governo e ele se absteve de fazer essa discussão de longo prazo, ele se absteve de fazer essa disputa ideológica de longo prazo. E ele continua se abstendo até hoje. Os governos do PT não são baseados em defesa ideológica, não são baseados em conquista ideológica das pessoas. Eles são baseados em políticas públicas. Então, nos primeiros governos Lula, quando o Estado estava gastando, quando você tinha a criação, fortalecimento do Minha Casa Minha Vida, quando você tinha a criação do Reúne, quando você tinha a criação do ProUni, do FIES, várias políticas públicas que estavam injetando dinheiro na economia, estavam injetando oportunidades na economia, os governos eram muito populares. Tanto que o Lula terminou o segundo governo dele com um recorde de aprovação e conseguiu eleger a Dilma por 2 mandatos, antes do golpe parlamentar que derrubou ela. E essas são coisas que o terceiro governo Lula está falhando em fazer, porque o terceiro governo Lula é um governo de mais coalizão, é um governo de mais entreguismo do que os anteriores. Ele, para conseguir assumir o poder, ele teve que fazer uma grande e ampla aliança, né? Incapacitou o governo de fazer as obras públicas que manteriam ele em grande popularidade. Então, uma das primeiras coisas que o governo Lula faz é o arcabouço fiscal, que impede o governo federal de gastar em políticas sociais, em políticas públicas, como o fim da reforma do ensino médio, como a recuperação dos direitos trabalhistas desmontados no governo Temer, como a reestatização das refinarias de petróleo no Nordeste e da BR Distribuidora, como o fim da escala 6x1, e ele abre mão disso em troca de programas sociais com muito menor impacto sobre a população. Uma questão do projeto Pé de Meia e da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Eu não estou dizendo que são programas ruins, são programas bons, são programas positivos, mas são programas com muito menor impacto sobre a população do que essas outras questões que poderiam estar alavancando a popularidade do governo, poderiam estar alavancando, melhorando a vida do brasileiro médio. E voltando para o livro, né, o Boulos, ele critica 2 posições frente ao avanço da extrema-direita. A posição que ele chama de centrismo, que seria a gente abandonar o protagonismo da esquerda em busca de um grande acordo com o centrão e levar esse acordo em frente, né, e levar esse acordo como testa de ferro. Então, mas o que ele quer dizer com isso é dizer que não vamos lançar um candidato à presidência do PT, vamos lançar um candidato à presidência do MDB, por exemplo, com o PT apoiando. E ele considera isso um grande erro, né, pela questão de você abrir mão das pautas da esquerda, você abrir mão do protagonismo da esquerda. Mas na prática, é o que está acontecendo. Na prática, apesar de não ser o nome do MDB que vai ser o candidato a presidente, apesar de ser o nome do PT, apesar de ser o Lula o candidato do PT, as políticas do governo são as políticas do MDB, as políticas do governo são as políticas do PSB, as políticas do governo são as políticas dos partidos do centrão, as políticas do liberalismo. Então é uma crítica que não sustenta na própria realidade do governo, falar tipo, a gente não pode se entregar ao centrão, mas o governo está ajoelhado ao centrão. O governo se entregou ao centrão para poder ser eleito e apesar de já eleito, ele continua se entregando. A outra crítica que ele faz é o que ele chama de sectarismo, que isso é uma crítica feita aos movimentos de esquerda radical. Então ele vai criticar comunistas, anarquistas, esquerda radical em geral, como sectários, né? Como uma política que você quer radicalizar o discurso de esquerda e que isso vai afastar a população do governo. E eu entendo o argumento, eu entendo ele dizer, tipo, a esquerda radical não tem expressividade eleitoral, então a gente não pode se dobrar ao discurso da esquerda radical, a gente não pode radicalizar as pautas, porque senão a gente vai perder nossa força eleitoral. Mas tem uma questão que não está sendo levada em conta. As últimas pesquisas sobre as eleições desse ano, que indicam as votações do Lula no primeiro e no segundo turno, elas indicam que praticamente a mesma porcentagem de brasileiros pretende votar no Lula no primeiro e no segundo turno. Você não tem perspectiva de crescimento desse número de votos do primeiro para o segundo turno.
E ainda mais juntando com uma pesquisa que foi feita recentemente, falando tanto que o governo Lula é impopular entre a faixa etária dos mais jovens. E é aí que a esquerda radical poderia fazer um grande papel de melhorar os números do segundo turno. Porque hoje em dia o governo Lula ele não oferece perspectiva de melhoria de condições de vida. Ele não oferece paixão militante. Ele não oferece perspectiva de vida melhor para as pessoas. Quem oferece essa perspectiva é a esquerda radical e a extrema-direita. Claro, a extrema-direita oferece essa perspectiva de forma falsa, né, de forma mentirosa, como uma forma de manipular as pessoas para levarem ao projeto neoliberal da extrema-direita, mas a esquerda radical ela também vem tendo esse crescimento entre a juventude. A esquerda radical nos últimos anos vem crescendo entre todas as faixas da sociedade. E a gente pode ver isso com nomes como o próprio Chavoso da USP, como Jones Manuel, que tem visto um grande crescimento nos últimos anos. Então, esse discurso de que a esquerda radical tem que se dobrar ao lulismo e tem que abrir mão de todas as suas pautas, tem que abrir mão de todas as suas posições para ajudar o lulismo a se manter no poder, é um discurso falacioso, é um discurso que mais vai fazer alienar a juventude, alienar grandes setores da sociedade do que realmente reunir ele sob o guarda-chuva do lulismo. Ele faz uma discussão também sobre a questão da cultura do empreendedorismo, que cresceu muito nas últimas décadas, né? E como esse empreendedorismo, na verdade, muitas vezes são apenas trabalhos precários. Então, o motorista de Uber, muitas vezes, ele se acha chefe de si, se acha empreendedor, porque ele está trabalhando com a própria força de trabalho dele, mas, na verdade, ele é um trabalhador precarizado, ele é um trabalhador da empresa Uber que não tem direitos trabalhistas, não tem direito a férias, não tem direito a 13º, não tem seguro saúde, seguro doença, não tem nada de direito trabalhista. Mas ele se vê como empreendedor. Você vai ter outros trabalhos precarizados, às vezes que o empreendedorismo é uma necessidade de sustento. Tipo, eu não tinha nenhuma opção de emprego, eu não conseguia arranjar emprego em lugar nenhum, então eu comecei a vender bolo. Não conseguia arranjar emprego em lugar nenhum, então eu comecei a vender brownie. E muitas vezes isso não é de uma vontade de empreendedorismo, de uma capacidade de empreendedorismo, é de uma necessidade de sobrevivência. São trabalhos precarizados. Mas, novamente, essas mudanças aconteceram ao longo dos governos Lula e Dilma. A gente teve governo Temer de 2 anos, a gente teve governo Bolsonaro de 4 anos. Está querendo dizer que esses 6 anos destruíram tudo, mudaram toda a mentalidade das pessoas para isso? Não. Essa mentalidade já vinha sendo construída antes. E claro, a extrema-direita tem um grande impacto em construção dessa mentalidade. Mas a realidade econômica do país se impôs. A realidade econômica do país de falta de empregos qualificados, de falta de oportunidade de trabalho, levou as pessoas a esses trabalhos precários. Então, sem industrialização no país, sem criação de empregos de maior capacidade técnica, sem você conseguir sequer absorver os profissionais que as universidades estão formando, esse tipo de discurso vai continuar muito forte, esse tipo de discurso vai continuar crescendo. E se o Estado brasileiro não se propor a esse papel de criação de indústria, de desenvolvimento de indústria, não vai ser o capital privado que vai fazer isso. Porque o capital privado do Brasil, ele se divide em 2 grandes grupos, que é o agronegócio, que não tem interesse nessa grande industrialização, ele tem interesse em trabalho escravo, ele tem interesse em destruição dos recursos naturais, ele tem interesse em expansão da fronteira agrícola, e o sistema financeiro, que são os bancos, que também não tem nenhum interesse em industrialização, ele tem interesse em tirar dinheiro desses novos empreendedores com juros altíssimos, que são mantidos também pelo governo federal. Que é uma outra crítica que o Boulos faz no livro, sobre a questão da alta taxa de juros e como isso esmaga a questão das pequenas empresas, como isso esmaga a capacidade de acesso a crédito dos empreendedores. Mas quem manteve os juros a níveis recordes, a níveis dos mais altos do mundo por mais de 10 anos, foram os governos petistas. Então é um livro muito contraditório, porque ele critica coisas que o próprio governo dele que está defendendo faz. Uma outra crítica que ele faz é sobre a opção dos governos de esquerda de não mobilizar a sociedade. Aí ele faz uma crítica realmente ao próprio governo Lula, de você não ter esse convite da sociedade a participar da política nacional. Então, quando a sociedade se movimenta, ela consegue conquistas. Então, quando os indígenas se movimentaram para a luta, eles conseguiram impedir
a privatização do Rio Tapajós, por exemplo. Quando a população se movimenta, quando a população se organiza, quando a população vai às ruas, ela consegue pressionar por melhorias. E o governo abre mão disso. O governo, ao invés de chamar a população para a rua, chamar a população para a luta, ele deixa as coisas acontecendo, ele prefere fazer a disputa parlamentar, disputa descolada das ruas. Diferente, por exemplo, do que o Gustavo Petro faz, que é um outro presidente aqui da América Latina, que quando ele quer levar reformas de base mais à frente, quando ele quer levar pautas populares entre a população, mas impopulares no Congresso à frente, ele chama a população para a rua, ele chama a população para manifestações, para pressionar os deputados, para pressionar o Congresso, para conseguir os avanços que a sociedade precisa. E finalizando, várias coisas que são criticadas no livro também, que foram feitas por outros governos, são coisas que foram mantidas também pelo terceiro governo Lula. Então, quando a gente está falando de teto de gastos, quando a gente está falando da reforma trabalhista, quando a gente está falando da independência do Banco Central, que leva a essa alta taxa de juros, que levou a essa alta taxa de juros, são todas as pautas que o Lula levou como campanha, né, de vamos acabar com essas coisas, e que na verdade ele só manteve, ele só continuou com essa mesma política do governo que o Boulos está participando. Então é isso, apesar de eu ter feito um vídeo anterior discutindo um voto útil ao governo Lula, né, um voto útil ao governo Lula 4, porque é melhor você encarar um liberal do que você encarar um fascista. Isso não pode servir de justificativa pra gente não poder criticar os problemas do governo, pra gente não poder criticar o entreguismo que esse governo liberal promove. Eu acredito sim que a gente deva eleger o Lula pro quarto mandato dele, mas eu acredito mais ainda de que esse mandato tem que ser marcado pelas mobilizações populares, pela pressão ao governo. Porque o governo só responde às pressões das ruas, só responde às pressões da população. E ele mostrou isso de novo e de novo e de novo. E mais do que isso, é um ganho de tempo. Um quarto governo Lula é um ganho de tempo de mais 4 anos para organizar a população, para organizar a sociedade civil, para fortalecer os movimentos populares, para fortalecer os movimentos em defesa do país. Para quando em 2030 a eleição vier, eu acredito que se o Lula ganha essa eleição desse ano, em 2030 a extrema-direita ganha. Então seria um adiamento, né, da extrema-direita voltar ao poder, de forma a construir base social, de forma a construir capacidade de revolta para quando esse governo fascista vier novamente. Então esses comentários que eu tinha a fazer desse livro. É um livro bem curtinho, ele tem 135 páginas, salvo engano. Então eu recomendo esse livro como uma forma de você ter uma grande análise política sobre o Brasil atual? Não. Eu recomendo esse livro se você quiser entender o que está se passando na cabeça do governismo atualmente. O que está se passando na cabeça do petismo, o que está se passando na cabeça dos aliados do governo Lula, que se dizem mais à esquerda, que se propõem a ser mais à esquerda, mas que se ajoelham ao liberalismo, que se ajoelham ao centrão. Então é um livro interessante nessa perspectiva, de entender quais são os erros do governo e por que ele vai sair muito fragilizado dessa eleição, ganhando ou não. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês deixem um like aqui, compartilhem com seus amigos para essa análise chegar em mais pessoas e eu vejo vocês na próxima.